aula de hoje aprenderemos a testar os componentes eletrônicos no próprio circuito, começando pelo transistor. O transistor tem 3 terminais, um pertinho do outro, em trilhas diferentes, em trilhas separadas. Então você vai olhar por cima da placa mais ou menos a posição que está o transistor, e por baixo você vai procurar os 3 terminais, um em cada trilha, podendo estar alinhados ou formando um triângulo. No caso, o transistor são esses 3 terminais. Coloca o multímetro na escala de X1. Em muitas placas e muitos aparelhos, na parte de cima está indicado quem é a base e o coletor emissor do transistor. Mas se não tiver, começando com a ponta preta, você fixa ela num terminal, e com a ponta vermelha, você vai colocar nos outros 2 terminais para ver se o ponteiro para igual ou não. Se o ponteiro parar na mesma posição lá no painel, aonde está a ponta preta é a base. Preta fixa, a vermelha aqui, o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe e para ali perto do 20. Aqui não é a base. Vamos ver se a base é o do meio. 15. 8. Então aqui também não é a base. Vamos ver se a base é no canto. Não mexe, ou mexe pouco. Para no 10. Perceba que eu não consegui achar a base com a ponta preta. Aí eu vou tentar com a ponta vermelha. Vamos tentar desse lado. Fixo a vermelha e põe a preta nos dois. Se parar igual, onde está a vermelha é a base. Parou no 14. Parou no 17. Então, aqui não é a base. Vamos ver se aqui. Não. Não. Vamos ver se a base está desse lado. Parou no 7. Parou no 7. Então percebam que a base é esse terminal, porque ele conduziu igual com os outros 2. Como eu achei a base com a ponta vermelha, esse transistor é PNP. Agora vamos testar esses 2 transistores. Esses 3 terminais é um transistor, e esses outros 3 é outro transistor. Na placa desse aparelho, na parte de cima está indicado que a base é o terminal do meio. Só que eu ainda não sei se ele é PNP ou NPN. Então, como existem mais transistores NPNs, eu coloco a preta na base e a vermelha nos 2 terminais, para ver se o ponteiro para na mesma posição. 7 e 7. Eu descobri que esse transistor é NPN, também que ele está bom. Se o ponteiro parar em posições diferentes, eu tento com a ponta vermelha na base. Se mesmo assim parar em posições diferentes, o transistor está ruim. O outro. Coloco a preta na base primeiro, a vermelha nesse terminal, parou no 7. E no outro terminal, parou no 7. Então esse outro transistor também está bom. Então percebam que mesmo estando no circuito, na escala de vezes 1, a base tem que conduzir igual com os outros 2 terminais. Se conduzir diferente, o transistor está com defeito. E agora esse outro transistor aqui, esses 3 terminais, alinhados, cada um numa trilha. Coloco a ponta preta na base primeiro, é desse lado, e a vermelha nos outros 2. Não. Conduziu pouco. Então, esse transistor não deve ser NPN. Vamos ver se ele é PNP. Não conduziu. Não conduziu. Então, esse transistor aqui está com defeito, porque a base, como está indicado na placa, é esse terminal, e ele não conduziu com os outros 2. Agora os diodos. Qualquer diodo que esteja ligado no circuito, você vai testar na escala de X1. Você vai medir ele nos 2 sentidos, num sentido o ponteiro deflexiona, e no outro ou não deflexiona, ou deflexiona bem pouco. Se o ponteiro deflexionar igual nos 2 lados, aí você vai ter que tirar o diodo para ver se ele está bom mesmo ou está ruim. Vamos ver aqui, ó. Na escala de vezes 1. Daqui para cá tem um diodo, nesses 2 terminais. Então vamos lá. Não deflexiona e deflexiona. Então esse diodo aqui está bom. Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não. Daqui para cá tem outro. Deflexiona e não deflexiona. E por fim, daqui para cá tem outro. Deflexiona e não deflexiona. Isso quer dizer que esses 4 diodos que eu testei, que por sinal são os 4 diodos da fonte, estão bons. Nesses 2 terminais temos um diodo Zener, que se testa da mesma forma, na escala de vezes 1, e vamos medir nos 2 sentidos. Aqui o ponteiro não mexe, e aqui o ponteiro mexe. Isso quer dizer que ele está bom. Agora falaremos a respeito dos resistores. Para testar o resistor no circuito, o primeiro passo é fazer a leitura do valor,
como se ele estivesse fora, achar os terminais que ele está ali na placa. Como ele está ligado em muitas outras peças, o melhor método é você colocar o multímetro numa escala adequada ao valor dele e medir nos dois sentidos. A leitura nos dois sentidos deve dar igual ou menor do que o valor dele. Se algum dos sentidos a leitura der maior do que o valor, ele está com defeito. Ou aberto ou alterado, mas está com defeito. Vamos começar por esse aqui. Daqui para cá, nós temos um resistor de 10K. 10K. Então está na escala de vezes 1K. Daí você zera o multímetro, daquela maneira que eu já expliquei. E aí você vai medir ele sempre nos dois sentidos. A leitura não pode dar maior. Então aqui nós temos, percebam que o ponteiro vai voltando devido à carga de algum capacitor que faça parte do circuito. Então aqui ele deu 4.500, 4K e meio. E no outro sentido, esperando o ponteiro parar devido à carga do capacitor. Ele vai dar ali próximo de 5K, 6K por aí. Então percebo que em ambos os sentidos a leitura deu um pouco menor do que o valor dele. Portanto ele está considerado bom. Apesar que esse teste não é 100% confiável. Agora, se você encontrar uma leitura maior do que o valor, é certeza que ele está com defeito. Daqui para cá nós temos um outro resistor, só que esse é de 22 ohms. Na escala de vezes 1, eu vou medir nos dois sentidos. No sentido deu aproximadamente 20 ohms, deu um pouquinho menos. E no outro sentido, deu quase 20 ohms. Perceba que nos dois sentidos deu próximo de 20 ohms. Como ele é de 22, ele é considerado bom. Lembrando que a leitura só não pode ser maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 33 ohms. Escala de vezes 1. Medindo num sentido, deu quase 30, deu 28. E no outro sentido, deu 30. 28 de um lado, 30 do outro, portanto ele também está bom. Só não pode dar maior do que o valor. Daqui para cá nós temos um resistor de 100 ohms. Agora na escala de vezes 10. Num sentido deu 100 ohms. 10, como está no vezes 10, acrescentar um zero dá 100. E no outro sentido também deu 100 ohms. Isso quer dizer que esse resistor também está bom. Agora perceba o seguinte, para testar o resistor no circuito, nós estamos usando um multímetro analógico, mas no digital funciona bem melhor nesses casos.